Olá pessoal, eu sou o Danilo Baliza e esse é o nosso segundo episódio do Balizar Podcast. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com duas profissionais extremamente capacitadas e eu queria dar boa noite para a Débora Menino. Tudo bem, Débora? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Eu queria também cumprimentar a Mariana Kirsten. Mariana, qual que é o seu sobrenome do meio? Moraes. Então, a partir de hoje, você vai se chamar Mariana Moraes Kirsten. Eu queria rapidamente apresentar vocês para o nosso público. A Débora Menino primeiro. A Débora é CEO da Atollit Inteligência Organizacional. Você é graduada em Administração e Marketing com MBA em Desenvolvimento de Pessoas com formação em Coaching, High Performance Executive, Analista Comportamental e especialista em Recrutamento e Seleção, entre outras atividades de recursos humanos. É isso mesmo, Débora? É isso mesmo. Tudo isso e outras coisinhas. Já a Mariana Moraes Kirsten, a Mariana é CEO da KCMX Propaganda, é graduada em Publicidade e Propaganda com MBA em Marketing e um MBA em Gestão de Negócios pela Getúlio Vargas e está à frente da empresa há mais de 9 anos, trabalhando nesse mercado terrível e extremamente concorrido, competitivo, que é desleal. Quase todo mercado é assim. Mas para além desses currículos, eu queria aqui dar a oportunidade para vocês se apresentarem como pessoas, como profissionais. E, naturalmente, eu queria começar pela convidada de honra, a Mariana. Mariana. Muito obrigada. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos tentar contribuir um pouquinho com esse conteúdo aí, do back-office que a gente chama bastante, né? Bom, Mariana Moraes Kirsten. Tenho 33 anos. Atuo na área já tem alguns anos, apesar dessa carinha. A KCMX é um projeto que nasceu com o propósito de trazer uma comunicação bem criativa, diferenciada. Nós trabalhamos muito em conjunto com os empresários, vivenciando o negócio deles. Eu acredito que esse seja o maior diferencial e muito pautado em estratégia. Então, nós estamos nesse caminho aí, vai fazer 9 anos. Esse mês de setembro nós completamos 9 anos de mercado. E, basicamente, nós estamos nessa empreitada aí. O que tem de comum na nossa atividade, na minha, eu estou na advocacia também há alguns anos, a sua atividade, a atividade da Débora, é que a gente faz esse backstage do empresário, né? Sim. A gente consegue enxergar a empresa, os empreendedores, os negócios, de um ponto de vista diferente do mercado e colaborar com esse tipo de profissional. Então, nós temos isso em comum. E dentro das nossas perspectivas, eu acredito que a gente possa colaborar de diversas formas, sobretudo com esse senso crítico do mercado. É para isso que a gente está aqui hoje. Justamente. E você, Débora? Quem que é a Débora Menino, além da Atollit? Ou a Atollit é a Débora Menino? Não, é engraçado você falar isso. Nós viemos conversando sobre isso no nosso caminho. E é isso, eu acho que a Atollit é uma empresa que foi desenvolvida por mim, criada, desenvolvida, sonhada, né, antes de tudo por mim, que a Atollit sou eu, né, a gente estava conversando sobre isso, é a forma com que eu penso, é a minha cabeça, são os meus estudos, são as ferramentas que eu criei, né, mas ela se torna uma empresa independente de mim, né, uma vez que ela constitui aí novas formações, novos funcionários, novos segmentos, né, que às vezes eu não consigo atuar em tudo, né, mas ela começou através de mim e hoje há 6 anos ela se materializa como uma empresa constituída como a Atollit, né? Tenho 2 provocações para vocês de início. A primeira delas é que normalmente nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Sim. Tá, o Danilo Baliza, advogado. A Mariana, publicitária. Tá? E aí eu queria justamente começar por você, Mariana. O mercado ainda é pensado dessa forma. As pessoas elas se definem por aquilo que elas fazem. Você se enxerga como a Mariana profissional. E essa é a minha primeira provocação para você. A minha segunda provocação, já vou direcionar para a Débora. Débora, eu queria que você diferenciasse para nós o que é mercado, o que é trabalho, o que é empreendimento, o que é empreender na visão de vocês. O que é carreira. Há uma confusão, a meu ver, terminológica quanto a vários conceitos daquilo que a gente tem buscado hoje. Eu queria que vocês pudessem trilhar por esse caminho e dar alguma resposta, quem sabe para aquele que nos ouve,
para aquele que quer empreender, para aquele que está na iniciativa, para aquele que é seletista? Diz aí, Mariana, para a gente, por favor. A parte do empreender, eu falo para todo mundo que, querendo ou não, você fica escravo daquilo dali o tempo todo, né? Nós estamos ali buscando mais conhecimento para poder colocar dentro da empresa, mais formação para poder colocar dentro do colaborador. Hoje a KCMX tem 14 pessoas, querendo ou não, são 14 pessoas que dependem a base de mim, da mesma forma como a Débora colocou a Tolit. Hoje não mais como antes e não mais como a Tolit, mas a KCMX hoje ela consegue andar sem a Mariana. Legal. Mas é um processo. É um processo que foi... Não, e é um processo muito difícil para mim, que veio de uma cultura que era só eu, e depois a gente foi, com o tempo, com as contratações, soltando um pouco. Tive várias decepções ao longo desses 9 anos, em confiar demais em colaboradores e depois acabar sofrendo muito com isso. Mas é um processo que, para você crescer, você tem que passar por isso. Então, hoje, eu posso dizer que a KCMX anda sem a Mariana e que a gente está nesse processo de construção de desmame, que não é fácil, mas é muito produtivo, tanto para mim, para poder olhar para a minha empresa, quanto para quem está entrando dentro da KCMX. Até então, as pessoas vinham através da Mariana, e tudo tinha que girar em torno do que a Mariana fazia, o que a Mariana pensava, como a Mariana ia agir, na reunião que a Mariana ia com o cliente, ou o planejamento que a Mariana ia sugerir de ações. Hoje não. Hoje a gente já consegue soltar bastante isso. Tem pessoas encabeçando ali núcleos criativos, pessoas gerindo contas, às vezes tomando decisões que não cabem mais a mim, e eu tô deixando errar. Eu acho que o principal quesito, né, que eu coloco aqui como uma dica, você tem que soltar para crescer, dói pra caramba você descentralizar, e o principal é a gente fazer com que essas pessoas errem também. É normal, né? As empresas erram, né? Faz parte do desenvolvimento, faz parte. né? Quando você se dispõe a ter uma equipe, a fazer esse desmame, igual a Mariana está falando, é preciso que você desenvolva pessoas. Se você não tiver essa consciência de desenvolvimento, capacitação, que são coisas diferentes, né? A gente tem ali um caminho, né? Primeiro eu vou treinar, depois eu vou capacitar, depois eu vou desenvolver. Então, se você não estiver disposto a isso, aberto e, claro, por perto, para poder amparar cada erro, ou corrigir, ou poder agir numa ação. E corrigir de uma forma correta, que você não mate aquele colaborador, né? Porque ainda tem essa questão. Você saber ali ter o cuidado de como você vai corrigi-lo para você não acabar inibindo e fazendo com que ele... Não frustrar ele também, né? Mas essa é uma característica do novo mercado, né, Débora? Sim, totalmente. Porque hoje, assim, o nosso mercado, ele é dividido em gerações. Aquelas famosas gerações que a gente escuta, né? Geração X, Y, Z, a Baby Burn, que foi a primeira geração, que são ali as pessoas que nasceram na época de 1970, por aí. Então, assim, vem vindo uma construção, né? Essa primeira geração, ela era uma geração que ela era focada na produção, no produto, em criar produtos para vender. E no salário. Isso, sim, focado no dinheiro. A segunda geração que já veio... E ficavam muito tempo, né, Débora? Ficavam muito tempo naquilo ali. Era muito cultural, né? Era muito cultural. Então, depois dessa, veio a geração X, né, que é aquela geração que já vai ali dos anos 80 até 2000. Então, essa geração X, ela traz mais uma preocupação com o entendimento do cliente. Então, essa geração X é que hoje está na liderança de muitas empresas ainda. Por isso que choca, por isso que tem esse choque de gerações. Porque a geração Y e a Z que está crescendo, né, que são ali já dos anos 2000 para cá, ela
ela sai da faculdade mais rápido, porque eles entram na faculdade mais rápido, eles Mais têm esse preparatório também. mais rápido, né? Porque começam muito novos e acaba chocando com essa geração X que está ali na faixa de seus 60, 70 anos, ainda produtiva. Claro. Né? Quantas empresas hoje que a gente não tem CEOs de empresa, diretores, gestores, que estão ainda nessa fase produtiva de idade, né? Então, tem aquele conflito, Há né? um alto índice, inclusive, de fechamento, de quebra de empresas na transição de gerações. Sim. Totalmente. Então, há uma Sucessões cultura dessa antiga geração, e o antigo não é uma crítica, né? Não. Não. E na migração para essa nova geração, não se consegue necessariamente essa troca de cultura com facilidade, gera-se uma confusão, às vezes, mercadológica, de produto, de serviço, e a empresa naturalmente vai enfrentar dificuldades. Danilo, é muito importante. Essa semana eu estava explicando para um cliente justamente esse assunto. A geração X, ela teve o convívio com a internet, porém, quando a internet veio para eles já estavam numa idade produtiva ali de 20, 25 anos. Então, o que aconteceu? Eles tiveram acesso a essa nova rede, a essa nova forma de trabalho, porém, eles estavam no 12 ali, trabalhando no auge. Focado muito ainda na produção. Focado ainda na constituição de família, focado ainda o homem sendo aquele provedor mesmo. Então, eles tiveram acesso a essa globalização, porém, não tiveram tanta intimidade. Já a geração Y, que acredito que seja a nossa geração, que as pessoas estão hoje aí de 30 a 50 anos, vamos colocar, nós já tivemos mais intimidade com isso. Então, a gente já aprendeu dentro dessa internet. Eles tiveram acesso, porém não tiveram intimidade. Então, esse choque existe e é o que vem trazendo grandes desconfortos nas empresas, justamente porque eles não se entendem. Né? Eu defino, pensando na figura do empresário, que a internet, para essa geração que você mencionou, ela é a ferramenta. Exatamente. Ela é o mecanismo. Exatamente. A geração subsequente... Ela é o caminho Ela é o caminho, é o meio, é uma ferramenta para agregar valor. A nova geração Digamos que ela é um pouco mais internet. assertiva também. Como né? dependência. Então, você consegue ter Com dados dependência. maiores. Dependência dessa internet. Já essa nova geração, eu entendo que ela enxerga a internet como um habitat. Total. E aí ela não consegue se dissociar desse mundo sem a internet. Exatamente isso. Uma das grandes características que eu defendo, aí eu falo um pouco da minha profissão, da atividade essa que a gente mencionou em assessorar o empresário, o empreendedor, é que nós precisamos ter olhos de ver e de diferenciar, de segregar quem é o nosso cliente. Exatamente. Qual que é a cultura que a nossa empresa tem. E assim, eu pego, por exemplo, uma agenda diária, eu saio de uma reunião com um empresário empreendedor extremamente tradicional, e aí 30 minutos depois eu estou com um empresário que de repente é dono de uma startup totalmente diferente. Só que a gente não pode esquecer um detalhe importantíssimo, até para que você possa atender essa diversidade de perfis de cliente. É o cliente interno, que Perfeito. os seus colaboradores. Esse cliente interno é o que você realmente precisa entender e adaptar a sua empresa para que ela consiga fazer eles produzirem para os seus clientes externos. Porque se você vai lá, você tem esse entendimento, você faz todo esse trabalho de captação, de ouvir, de entender a necessidade e desejo do seu cliente. Na hora que bate para dentro da sua empresa, você não consegue mais entregar aquilo que você ofereceu lá para o seu cliente, porque tem uma geração de conflito muito grande. Né? Então, a gente não tem como nós não estarmos ligados a isso. Existe um último livro lançado agora pelo Philip Kotler, que é o Marketing 5.0, que fala extremamente sobre isso, né, Mariana? Você já leu ele também. Sim. E já eu lemos o deixo aqui 4.0, 3.0. Já lemos todos, mas o 5.0, para quem não leu nenhum dos outros, né, ele é muito interessante porque ele navega desde o primeiro até hoje, para que a gente possa entender essa diferença. Então, se nós... Passa muito essa questão das gerações em si, de comportamento. Então, em qualquer área, Danilo, se você não parar para analisar e entender o comportamento da geração que você está lidando, dificilmente você vai conseguir falar e ser entendido por eles. Não tem jeito. Tem geração que entende mais de uma forma, uma comunicação mais formal, uma comunicação às vezes mais escrita, uma comunicação de regras.
outra geração já entende mais na prática, já entende mais de forma mais distinta, mais dinâmica, outra mais diplomática. Então, enfim, e nós estamos vivendo este momento de a mistura dessas gerações. Legal. Né? Então, qual que é a importância da cultura organizacional, então, para as empresas hoje em dia? O que se percebe no mercado as empresas, durante o seu crescimento, ou ao atingir um certo crescimento, elas começam a se preocupar em criar ou em formalizar uma cultura organizacional adequada, de repente por problemas na contratação, evidentemente por uma exigência do mercado. E qual é a necessidade que se tem de criar uma cultura organizacional desde o início? Isso facilita o processo de crescimento na visão de vocês? Pode falar. Bom, eu vou pegar como exemplo na minha empresa, né? A gente já teve várias etapas em que nós iniciamos sem ter essa cultura organizacional. Caso Ferreira Espeto de Pau, né? Com o tempo a gente foi adquirindo. Com a questão da pandemia, a gente deu uma parada em alguns aspectos voltados mais para o endomarketing. Mas a cultura em si da empresa, por exemplo, a gente tem uma cultura de não atender um segmento X. A gente tem uma cultura de não contratar pessoas com personalidade de tal modelo. Por quê? Porque não vai se adequar à nossa realidade. Não vai se adequar à realidade, às vezes, igual vocês falaram, dos nossos clientes. A gente tem diversos perfis de clientes e é igual você falou, a gente tem que ter aquela sazonalidade, né, de poder atender um perfil muito tradicional e um perfil que é extremamente liberal. Um cliente que já chegou para mim para fazer um CEO muito, vamos dizer assim, alto escalão, chegou para fazer uma reunião de bermuda. E ok. É o estilo dele. E aquilo ali tá ok. Mas, ao mesmo tempo, a gente, né, tem que saber lidar com isso. Então, assim, dentro do dia a dia, é importante. E hoje a gente tá conseguindo voltar isso pós um período pandêmico. Isso, né? E alimentando cada vez mais. E tendo as culturas definidas até para os nossos clientes, a gente sugere isso, né? Tem cliente que chega pra gente e a gente fala, tá, você tem um posicionamento? Tenho. Você tem definido, defende, né? Você tem definido seu propósito? Qual que é o seu manifesto de marca? Porque hoje é muito comum você falar. Suas antigamente você falava missão, visão, né? valores. Hoje a gente entra com manifesto. Qual que é o seu propósito? O que você quer? O marketing de experiência está muito voltado para essa ideia do propósito e da experiência. E do manifesto. Então, as pessoas não compram mais um produto, não compram. Elas compram a ação social que aquela empresa coloca, os valores que ela divulga. Justamente. Ela compra, justamente isso que acontece nessa geração milênio, na geração Z, né? As pessoas estão voltadas às ações, ao que elas representam. Então, as marcas, você pode ver, em propaganda, mudou muito o perfil. Muito. Engraçado que a Coca-Cola lá atrás já fazia muito isso, né? Ela vendia um sentimento de felicidade quando você tomava sua Coca-Cola. Então é impressionante como você consegue trazer isso dentro de um propósito de marca, que é o que hoje a gente faz. Hoje eu não vendo, por exemplo, na KCMX, eu mudei por completo o meu posicionamento. Eu não vendo mais uma propaganda, eu não vendo mais um marketing digital. Eu vendo um complemento. Porque antes era muito simples, faz uma arte aí, qualquer um faz uma arte. Hoje o meu posicionamento eu sou estratégia. Eu estudei 8 anos da minha vida dentro de uma sala, né? Vamos colocar assim, igual você colocou aí, para que eu pudesse estar onde eu estou. Leio diversos livros, inclusive um que a Débora citou, eu tenho um outro que é o Marketing Experiencial. Ele é dessa grossura, mas é um livro que te retrata como você pode gerar essa experiência para o seu cliente, de diversas formas, de diversas áreas. Porque cada vez mais as pessoas estão em busca dessa sensação experimental. E isso você pode fazer em diversos segmentos, né? Igual eu tô falando, não só o seu cliente externo, como o seu cliente interno. Justamente. Aí a gente entra naquela questão de por que as pessoas ficam ou não ficam na empresa, por que elas abraçam a cultura. Então, eu já te falo, uma cultura organizacional dentro de uma empresa, se você vai começar uma empresa amanhã, comece pela cultura da sua empresa. E a sua cultura
A cultura da sua empresa é aquilo que você quer vender. É a forma com que você quer ser representado. Como então, que você quer que as pessoas como te vejam você quer que as dentro da pessoas sua te empresa? vejam e como que você quer que a sua equipe te represente. Então, isso vale para o empreendedor que está começando a carreira? Primeiro, liberal. começou um profissional liberal, o Danilo, ele precisa saber o que a imagem dele ele quer vender. Essa é a cultura empresarial dele. Ele tem que saber que um profissional liberal é uma empresa. Né? Ele é a empresa. A gente chama muito na nossa área de eugência. Eugência. Eu sou a eugência. Eu comecei como uma eugência sozinha e com o tempo aí você vai colocando Então, se ele não colaboradores. tiver isso definido para ele como valor, como essência, né? Como que ele quer ser visto, o que que ele quer passar para o cliente dele, quando ele sentar com o cliente para negociar e ele for questionado ou ele tiver alguma objeção, ele não vai conseguir lidar com isso, porque nem ele tem domínio do que ele foi fazer ali. O que ele está fazendo? Ele está vendendo aquilo ali para quê? Ou ele está representando algo para quê? Né? Então, a cultura organizacional, ela começa a partir do momento que você tem o primeiro insight do que você quer fazer. E isso traz também uma questão de regimento interno, de regras, Sim. de organização. Então, gente, você tem uma ou duas, a partir de 2 pessoas dentro da sua empresa, tenha regras. Sim. Porque essas regras não é para que você se torne a empresa uma empresa carrasca, né? Ou cheia de medos. Não é isso mais. Um regimento interno, ele traz para a empresa, evita grandes conflitos. Né, grandes conflitos entre as pessoas, entre os processos, traz muito mais produtividade com o próprio mercado. Então, o próprio funcionário e o dono da empresa, ele também tem que seguir. Muitas vezes, eu tenho clientes que chegam, eu quero fazer um regimento interno. Eu falo, você vai seguir? Porque se você não for seguir, não vamos perder tempo. O mercado mudou, né? E aí a minha provocação é, hoje há um grande movimento de demissão das empresas. Uhum. E aí eu estou começando pelo fim, porque eu entendo que é um problema até mesmo na contratação. Sim. Me parece que hoje os empregados não aceitam mais estar numa empresa puramente pelo salário. Eles querem enxergar na empresa uma cultura organizacional que replique a visão, né, de vida que eles mesmos têm. Muito. Né? Que tem um propósito que conversem entre si. Que estabeleça uma boa relação entre eles, porque afinal de contas uma relação profissional, um contrato de trabalho, é uma relação que tende a se perpetuar, ou deveria se perpetuar por muito tempo. A minha provocação para vocês é porque o CAGED recentemente divulgou dados de cerca de 6 milhões de pedidos de demissão. O que é um recorde, né? Um recorde na história... De janeiro até maio, 2,9 milhões de pessoas. Do ponto de vista estatístico, é um absurdo. Maior dos últimos 6 anos. Não se tem dados assim tão alarmantes, né? E o que surpreende é porque a gente está passando por um período pós-pandemia, onde a economia está em recuperação, e aí, em tese, há uma crítica pela falta de emprego, e aí esses dados acabam sendo surpreendentes. Aí o meu questionamento, a que se deve esse alto índice de pedidos de demissão? Vocês acreditam que refere-se a essa cultura, ou a essa falta de cultura organizacional das empresas, e o que as empresas podem fazer, então, para recrutar melhor, ou para estimular melhor a captação desses bons profissionais? Danilo, esse boom que nós estamos ouvindo agora, que é a famosa demissão silenciosa, né, faz com que as pessoas até se confundam, né? Não, o que é demissão silenciosa, né? Aos poucos eu vou sendo demitido, eu já cheguei pessoas me questionando... Vou me demitindo aos poucos com se era um plano de demissão. Não, a demissão silenciosa, ela veio... É o processo do qual o próprio funcionário se coloca. Ele se coloca nesse processo, onde ele não começa a entregar, onde a produtividade dele cai, onde o desânimo dele com a empresa cai. E isso pode ser de forma consciente ou inconsciente. Então, por isso é silenciosa, né? Que estamos usando esse termo, né? Esse movimento, ele sempre existiu. O que agora... aparentemente é uma nomenclatura e um estímulo do mercado para isso. Ou seja, você não é mais obrigado a aceitar ficar fora do horário, fazer Mas o que foi, na verdade, né? Você nunca foi obrigado a isso. Mas antigamente, né? As pessoas... Antigamente eu vou falar pós-pandemia. Eu ia falar pandemia, isso, né? que muito aconteceu
por conta da pandemia, a cultura da pessoa de trabalhar, de entregar, de tudo. Houve-se uma mudança de comportamento pós-pandêmico muito grande, mas isso em todos os aspectos. Antigamente, uma pessoa que não tinha acesso a fazer nenhum tipo de compra online, hoje, ela só faz online porque ela aprendeu durante a pandemia que aquilo dali ganha um tempo muito grande. E da mesma forma, um colaborador, ele viu que ele consegue ganhar dinheiro de trás de um computador sentado na casa dele. Então, ou as empresas aprendem a ser um pouco mais, vamos dizer flexíveis, assim, né, flexíveis, ou então elas não vão conseguir manter os colaboradores lá. Mas cada segmento tem a sua Sim. O seu eu detalhe, vou falar um pouco do meu também, né? Assim, na verdade, assim, o ramo da Mariana, que é de publicidade e propaganda, é um ramo que está tendo totalmente problemas com isso. Sim. Após pandemia, nós não encontramos mais social media, designer, ninguém que queira mais trabalhar de forma presencial. Eles querem trabalhar de forma híbrida ou então realmente home office. Por quê? Porque durante esse período eles tiveram que sobreviver, porque muitos foram demitidos. Muitas empresas fecharam. E eles eram aquele produto ali que ele entregava na agência. Então ele começou a produzir de forma outra. A venda na internet teve um boom muito grande. Muitas empresas passaram a existir apenas na internet. Sim. Então a demanda de trabalho para esse segmento foi muito grande. Então eles conseguiam pegar ali 5, 6, 10 clientes de uma vez, entregando, claro, que um conteúdo mais reduzido, diferente e dentro de toda essa um horário que ele queria. Ele fazia o horário de trabalho dele. Exatamente. Eu tenho um grupo de empresários de agências. São somente donos de agências nesse grupo. E ali a gente troca muita conversa do dia a dia. E a maior dificuldade é essa, manter um colaborador. E uma dessas empresas, duas na verdade, né? Elas só estão trabalhando presencial. E toda semana praticamente eles soltam vaga. O Elon Musk foi polêmico outro dia dizendo que ele ia... Que se ele iria demitir quem não demitir voltasse. Se não voltasse para Justamente. Então, assim, eu acredito assim... Hoje, essa geração que nós estamos encontrando no mercado não quer dizer que a música tem que dançar conforme eles queiram, porque até então quem gera os empregos somos nós. Mas essa era a minha... E eles estão se inserindo no mercado, eles têm que ficar um pouco alerta com isso. É um movimento permanente? Não, Daniela, é o seguinte, sobre a demissão silenciosa, que eu acho importante colocar isso. Está se falando muito sobre isso, e essa geração, é preciso falar que é nessa geração que isso acontece, porque a outra está num cargo de liderança, certo? Então ele não passa por isso. Então essa nova geração que está entrando no mercado agora, 20 e poucos anos, vamos dizer assim, ela tem que tomar cuidado com uma coisa importantíssima. Existe sim um desgaste muito grande hoje das empresas, porque a geração que está na liderança está acostumada com funcionários que faz tudo, né? Que ele pode, uma pessoa faz o trabalho de 3. E essa nova geração que está entrando não aceita mais isso. Ela tem até um desgaste emocional maior, uma fragilidade emocional maior. Então, realmente, ela se desgasta mentalmente de forma muito mais rápida. Ela não está preparada para o tranco, vamos dizer assim. Aí, o que acontece? Ela precisa só tomar um cuidado. Um simples cuidado. Existe uma linha tênue muito grande entre você realmente entrar num processo de demissão silenciosa, onde você realmente está se entregando àquela empresa e você está tendo uma baixa produtividade, porque o seu desgaste está realmente acima, o que vai te levar um burnout também, né? As crises e tudo mais, com a desídia, com o desleixo, com o cuidado. Então, ela tem que tomar um cuidado com isso. A minha crítica vai muito além. Porque isso é demissão por justa causa. Bom, daqui a pouco a gente só vai ter no mercado a geração Z. Exato. Tá? E aí, qual que é a lógica? Se eu sou um aderente a esse tipo de movimento, eu tenho 2 caminhos. Aliás, 3, né? Ou eu vou encontrar uma empresa que tem a mesma cultura que a minha, o que é complicadíssimo nessa transição mercadológica. Segundo, eu vou empreender, o que naturalmente vai ser complicado, porque esse perfil, dentro de todas essas características, não é um perfil empreendedor. Ou terceiro, que é a grande preocupação, vai virar um problema social. E quando eu digo um problema social, é alguém que provavelmente vai usufruir de um benefício assistencial, mas isso já acontece. Do governo, vai depender do governo para se reerguer, etc, etc, isso etc. Já e a acontece. gente pode ter um problema econômico. Hoje a gente já passa por um apagão de talentos muito grande.
muito grande, porque as pessoas, Danilo, realmente, o que eu não acho que é errado você escolher aonde você quer trabalhar ou de que forma você quer trabalhar. Você tem só que entender que quem escolhe demais acaba ficando sem nada. Então, Exato. Esse é o perigo. Eu acho que sim, É um as mercado pessoas muito têm que instável, procurar sabe, qualidade Danilo? de vida no trabalho. Então, às vezes, morar mais perto. Por exemplo, quando nós vamos fazer um processo de contratação lá na Tolit, a primeira coisa que eu olho, a primeira busca que eu faço é regional. Então, deixa eu achar profissionais que estão Moram perto daquela empresa. A sua Vão ter uma preocupação qualidade no de processo vida É maior ali. entregar Já uma é romper essas qualidade, barreiras. já é romper isso. Porque o que adianta eu contratar um excelente profissional, mas ele mora a 30 quilômetros da empresa, ou ele pega 3, 4 conduções para ir para a empresa. Com o passar do tempo, no curto prazo, ele vai estar cansado, vai levar a essa demissão silenciosa. Dentro dessa Entendeu? sua perspectiva, entre a capacidade técnica de um profissional num processo de recrutamento e a capacidade comportamental, o empreendedor deveria escolher o quê? Hoje, Hoje. comportamental. Por quê, Débora? Porque as pessoas são contratadas, isso é um dado, Técnico você 92% das pessoas hoje são contratadas por capacidade técnica e são demitidas com menos de 2 meses por questões comportamentais. É. E a empresa tem um custo muito alto com Eu passei por contratação, com desenvolvimento, Olha, eu também, eu com passo por isso. Eu treinamento. passei várias vezes por É isso, isso. porque você A empresa o tem que técnico estar você disposta a pode ajudar desenvolver. a formar. E se a pessoa estiver disposta ali, a única coisa ruim que eu vejo muito nessa geração é a pessoa... A demora, né? ela ser muito imparcial e a questão de ser muito imediatista. Ah, não resolvi agora, então pra mim não serve. Não serve. Ah, não tá Não vai do fazer jeito que eu assim, quero não agora, serve. então não vai dar certo. Não tem a O que paciência. seria imparcial, Mariana? No quesito, dependendo da situação, se for contra os valores ou contra alguma coisa, aí... Ela não se posiciona. Não. E assim, tem muita questão também, dependendo do Na colaborador. verdade, ela até se posiciona. O negócio é que ela não aceita o outro posicionamento. Perfeito. Então, isso pra mim não Pra ela serve, já tchau é- e benção. E aí, Até a logo. hora que a gente vê que a pessoa não tem... Comprometimento. Também, mas ela também não tem aquele joguinho de cintura, Não, né? O que a geração pra trás já consegue. O maior Né? Você não tem um comprometimento ali de olhar e falar, olha, eu vou ter um pouco mais de paciência, eu vou tentar entender essa situação. resiliência, né? E não tem. Não tem. Então, a gente percebe muito isso. E tudo esgota muito rápido, né? Então... Permita-me ser mais práticos. Não são todos os empreendedores, nem todas as empresas, por exemplo, que conseguem contratar uma boa empresa de recrutamento para fazer essa identificação. E aí vocês me responderam agora. Bom, é claro que o aspecto comportamental desse profissional é mais importante. A regra do mercado é que se busque currículo, ou seja, Sim. capacidade técnica por outro lado. O que eu, como empreendedor, posso identificar num primeiro momento, sem o auxílio de um profissional, sem o auxílio de uma empresa de recrutamento, em um profissional do qual eu estou captando? Que características Não, primeiro comportamentais, sociais? Primeiro você vai realmente buscar a questão técnica. Porque não adianta eu estar contratando um advogado, sendo E ele, que na ele prática, não não é saber, advogado, mesmo que ele seja uma pessoa com questões comportamentais maravilhosas. Tá, Então, mas vamos lá. Eu tenho 2 perfis equivalentes dentro dessa capacidade técnica. Como eu Certo. identifico algo que é extremamente subjetivo, que é o comportamento? No meu caso, sim, eu vou falar porque eu acho que a Débora, ela vivencia isso muito mais, então ela tem técnicas, né, que faz com que ela consiga visualizar isso melhor. Eu não tenho tantas técnicas assim, mas o recrutamento sou eu mesmo quem faço. Às vezes eu peço um auxílio para ela, vem cá, corre aqui, mas eu, basicamente... eu analiso, primeiro, a forma dela se portar numa entrevista, o comportamento corporal dela. Então, eu analiso muito isso. Se ela tá de braços cruzados, se ela tá, sabe, são questões Aquela energia primeira social, coisa que você tem que avaliar, aquele foi na estilo. entrevista? Foi na entrevista? porque muitas vezes não Já vão é um na ponto entrevista. altíssimo, Hoje né? em dia, tá acontecendo muito O isso. pessoal não vai na Não entrevista. Não vai na Ixi, entrevista. Danilo, é o que mais tem. Uau. Posso te dar, assim, Não, a gente estava conversando, sobre ela isso. hoje Mas não estava tão faltando fazendo uns empregos? 10 recrutamentos. Não falta Dos emprego. 10, Não, 3 sendo- parece que não foram. Então, Olha, eu vou te acontece. dar um exemplo rapidinho. Essa semana nós tínhamos, eu acho que eu já até cheguei a comentar com você num tempo atrás, de pessoas que a gente tinha
combinado de começar e não foi. Vou te dar um exemplo de hoje. Vou falar nessa semana. Hoje eu tinha 3 pessoas para iniciar o trabalho. Iniciar. Tá bom? Passou pelo processo. Todo o processo foi aprovado. Ok. Pode iniciar amanhã. Ok. Não apareceram. Né? Apareceu Tá lá aí? esperando até agora. Não foi. Aí, assim, ó, sabe o que eu fico impressionada? É que são desculpas tão esfarrapadas, assim, tão sem criatividade, que coloca esse profissional que tá começando agora numa lista negra, porque Muito. entra. E entra mesmo. Entra. Então, Entra assim, tudo pode acontecer. Pode o pneu furar, acontece. Pode a mãe passar mal, acontece. Pode Mas vá depois se realmente... O cara que faz a pesquisa do IBGE parar, pode também. Pode o ônibus quebrar, pode também. Mas nós temos que ter responsabilidade de avisar, comunicar, não sei o quê. Você não pode, igual eu recebi uma mensagem minutos antes de chegando aqui, isso assim, nós ainda vamos atrás. Fulano, aconteceu alguma coisa, está tudo bem, porque pode ser que... Depois de amanhã a gente pode contar com você aí. Enfim, nós ainda tentamos, porque estamos num apagão de talentos. Estamos falta de opção. Falta de opção. Aí a pessoa fala assim, não, aconteceu isso, eu fiquei com vergonha de avisar. Não dá. Então, tipo assim, a autorresponsabilidade tem que existir. E é isso que as pessoas não entendem. Poxa, você tem vergonha, eu não vou tirar a questão, pode ser que ela seja muito tímida mesmo e tenha tido uma vergonha, mas você tem que ser responsável. Né? Você tirou a vaga de alguém. Educado. Não, eu tive casos na agência ao longo desses 9 anos, que eu tô lembrando aqui de uma pessoa que ela ia ser contratada para a parte do financeiro. E o currículo dela, ok, tava lá, perfeito para fazer o que eu precisava. E aí fiz a entrevista, até então, se eu não me engano foi 2018, 19, ou seja, antes da pandemia, então era tudo presencial, escritório rodando com quase 20 pessoas, aquela coisa toda. E, de repente, ela iniciou, até então a pessoa que estava saindo, passando as coisas para ela ficou meio período. Ela voltou do almoço e falou, então, não é bem isso que eu pensei que seria. Eu não vou querer ficar. Aí eu olhei para ela e falei, você me desculpa te fazer uma pergunta, mas assim... nós fizemos 2 entrevistas presencialmente, eu te falei como era o serviço, o que você esperava da sua vaga? Só para eu entender, porque assim, você tem um trabalho que você ofereceu no seu currículo, você já trabalhou com aquilo, e por que agora não é isso que você pensava? E assim, ó, não se impressione, porque isso acontece com frequência. E infelizmente também raro, acontece e acontece todo dia. Né? Mentira em currículo. Assim, Na prática, a gente vê que às vezes não consegue desenvolver tudo que estava ali no currículo. E muitas vezes eu já cheguei a questionar candidato, por exemplo, assim, não, mas justamente essa questão, não, mas por que você não foi? Por que você não compareceu? Não, por que você não quer mais? A pessoa simplesmente fala, não é bem isso que eu quero. Ou começou hoje, eu consegui uma outra oportunidade. Enfim, então assim, ó, é muito explicativo, sabe? Todas as questões, uma entrevista. Mesmo uma pessoa que não tem condição de contratar uma empresa para poder fazer esse processo, ela consegue trazer isso para aquele candidato, né? Então, assim, as pessoas realmente não têm empatia, eu acho, nesse momento. Sim. Falta um pouco de empatia com o próximo mesmo. Poxa, você tá tirando a vaga de alguém, a oportunidade de alguém, não, e o tempo daquela pessoa, né, gente? Então, hoje eu acho que o mais caro que a gente tem de tudo é o nosso tempo. Ela tem o direito de não querer, Danilo, de chegar lá e falar, não quero. O maior custo operacional invisível de uma empresa hoje é o custo de demissão. Mas não é o custo do TRCT, da rescisão. Não. É o custo da recontratação. Exatamente. Isso você relocar, é o tempo, você treinar. Por isso a gente você tem destinar um movimentar tempo toda ali, a sua equipe para justamente. integrar, treinar, etc. A gente tem passado, infelizmente, experiências Por isso muito é ruins. importante você trabalhar a retenção de talentos mesmo dentro da empresa, através desse desenvolvimento, desse endomarketing. Voltando àquela pergunta que você fez lá no início sobre carreira, trabalho e profissão. Né? Então, claro, as empresas hoje precisam estar preparadas e estarem dispostas a entregar algo a mais para essas pessoas, porque elas estão mais seletivas. Os profissionais estão mais seletivos, os qualificados, então, nem se fala.
né? Ele realmente está escolhendo e ele está certo, ele se qualificou para isso. Tem que buscar Sim. aquilo que é melhor para ele. Então a empresa tem que ter essa projeção de carreira, essa projeção de melhoria, onde a pessoa entra e fala, não, eu tenho onde chegar. Eu particularmente, né, falo da minha experiência. A minha empresa, o Lopes Baliza, a gente tem uma cultura organizacional, a Débora já até participou desse processo. A gente tem plano de carreira. Eu estou no mercado extremamente saturado, ou seja, eu tenho um número estratosférico de advogados à disposição para contratação. E a gente, ao contratar, a gente é muito específico no plano de carreira, uma boa remuneração, uma boa segurança para esse profissional se desenvolver. Entretanto, nós hoje temos uma grande dificuldade de reter esse talento. De incentivar ou de demonstrar para esse profissional que, olha, vale a pena você se desenvolver aqui, vale a pena você esperar. Falando como leigo, eu não sou um recrutador, tenho pouquíssima experiência nesse ramo, eu atribuo isso ao imediatismo da geração. Total. Sim. Tá? Total. As pessoas não têm a paciência de se é fácil, desenvolverem, né? seja dentro de uma carreira. Gente, antes da agência, mais. eu trabalhei em outras 2 agências e duas empresas privadas. Ou seja, na minha vida inteira eu trabalhei em 4 empresas. Fiquei 3 anos em uma, 1 ano e meio na outra. E assim, logo depois eu montei a minha. A experiência da nossa geração é uma experiência em regra, que a gente passou pelo seletismo, aprendemos, nos desenvolvemos. O tal do intraempreendedorismo. Eu não sendo empreendedor, sendo empregado seletista, mas aprendendo, me desenvolvendo, para que algum dia, quem sabe, eu empreenda. Né? Mas essa geração não tem essa nós paciência. Nós somos criados com essa cultura empreendedora, de empreender um dia, né? Com a esperança de empreender um dia. Eu lembro de você contando um caso... É o sonho americano. Né? Eu lembro de você contando um caso muito importante, Mariana, que era assim... a pessoa, ela tá ali... o quanto você lutou para ter um estágio, para conseguir uma oportunidade, para estar no meio que você queria ser inserido, estudar e tudo, e aquela luta. Gente, estágio... Poxa, estágio é aquele... eu faço tudo, mas você começa aprendendo assim, sabe? O fato de você tirar uma Xerox não é uma humilhação, é um grande aprendizado. E se você for esperto, você vai ler aquilo ali, você vai tentar entender, você vai questionar, hoje eu tenho uma concorrente, entre aspas, vamos colocar assim, que era minha estagiária. Eu tenho 3 colaboradores, Trabalhar pelo aprendizado ainda é uma opção? Danilo, para essa geração, não. Para essa geração, não. Para eles vou usar uma palavra forte, mas é humilhação. Eu não preciso disso, eu não estudei para isso. Eles acham que eles saem... Eu consigo fazer um freela aqui e eu ganho ali, mais... eles não, assim, ó, eles não trabalham mais... Essa geração se enxerga melhor financeira. Do que ela... Eu acho até que não, eu não acho que tem essa soberba, mas eles não trabalham mais sem o reconhecimento financeiro. Ok, mas em que essa geração é melhor? Eu acho que do que a antiga geração. Cara, eu acho que no raciocínio rápido, eu acho que na diversidade de informações, na absorção de informações. Mas essa é uma característica essencial para o mercado? A versatilidade. O mercado tá assim, ó, cada hora você acorda de manhã tá de um jeito, de noite Vou falar pela minha área. A minha área tá mudando constantemente. Todos os dias tem uma atualização de alguma coisa, de não sei o quê. Então, esse profissional, ele tá muito apto a ser muito versátil e captar muito rápido aquilo dali, digerir e já colocar em prática, né? Então, isso acontece bastante nesse aspecto. A gente vê muito na nossa área isso acontecer. E assim, essa geração de hoje, para as pessoas que querem empreender para daqui 5 anos para cima, vamos colocar assim, foca em prestação de serviço. Mesmo? Total. Prestação de serviço. É o que eles querem. Toma lá da cá. Conserta isso pra mim, eu te pago tanto, acabou. Eles não estão muito... Apesar deles estarem preocupados com a composição social que aquela empresa se coloca em questão de sustentabilidade e tudo mais, que isso faz parte dos valores do qual eles estão sendo criados. E essa busca pela qualidade de vida o tempo inteiro que eles têm. Ainda mais pós-pandemia. Eles não fazem nada que não seja na base da troca muito que financeira e que esse reconhecimento. O produto mais caro do mercado hoje é o capital intelectual? Eu vejo dessa forma. Não falo mais caro, mas talvez o mais raro.
Mais raro. Mais raro, eu acho. Interessante, é. Eu acho raro, porque caro nem sempre ele é. Você pode buscar Caro esse é desenvolvimento. subjetivo, né? Assim, você pode buscar esse desenvolvimento intelectual de várias formas. Que justamente dessa geração tem na mão, total, muito mais habilidade, né? Então, eu acho que ele é o mais raro de você realmente querer buscar esse autodesenvolvimento e não terceirizar tudo, né? Essa geração terceiriza muito, por isso a prestação de serviço é um segmento que vai ter mais sucesso de 5 anos para cima, daqui 5, 6 anos para cima, onde essas pessoas de agora vão estar se formando, se capacitando para entregar algo, porque ele entrega e recebe. Ele não tem mais que, às vezes, conquistar, ouvir, entender. Ele já não preza mais pelo entendimento da necessidade do cliente como a geração X. Né? A geração Mas isso, Baby querendo Bird ou era não, produção, era gerar produto, gerar. a geração X era entender o cliente, entregar o produto que ele realmente quer. A geração Y é uma geração de realmente juntar esses dois, então ela vai entender seu cliente e vai entregar o produto dentro do que ele quer. E a geração Z, ela é realmente de entrega. Mas eu hoje vejo essa demanda, o mercado, eu vou entregar isso. Eu vejo que o mercado, eu vou colocar como andar um pouquinho para trás, porque como a gente está indo para essa questão da experiência, eu acredito que eles vão ter que dar uma freada e vão dar uns passinhos para trás para poder olhar as isso, outras gerações, sabe? Porque você pode analisar, agora que começou essa parte, né, de estar tudo muito revolucionário dessa forma. Se não houver esse movimento, vai haver um desastre no mercado. Porque eles vão se engolir. Sim. Eles vão vou dar um exemplo. Quando eu comecei como estagiária. Eu entrei como menor aprendiz. Acho que hoje nem sei se existe mais menor aprendiz, né? Mas eu entrei como menor aprendiz. Do menor aprendiz eu fui para um estágio. Desse estágio, gente, eu praticamente ganhava R$340. Hoje você fala para uma pessoa que você vai pagar R$340, ela não vai aceitar nunca. Não, e você aceitava achando ótimo. E você aceitava super feliz. E dali, eu fui criando uma carreira. Eu saí, eu era estagiária de marketing de um clube de futebol. Eu saí de lá como gerente de marketing. E de lá eu recebi um convite para ir para o Rio para assumir a gerência de marketing de um clube do Rio. Para mim, aquilo dali foi uau. Nossa, só que a cultura da empresa não é um trabalho, é uma construção de carreira. E ali eu investi tudo naquele momento. Trabalho é aquilo que você vive o momento. É o que eu falo assim, as pessoas hoje não querem trabalho, elas querem emprego, a segurança, apesar de que, olha que coisa interessante, a CLT já não é mais interessante. Não é mais. Eu defendo que ela nunca foi. Mas antigamente era colocado culturalmente uma segurança de vida. Hoje você vai pela questão de você dar um percentual. Hoje essa segurança da CLT pessoa é muito maior. Hoje essa segurança da CLT, sabe o que ela é? Um grande empecilho. Nossa, eu tenho que cumprir. Porque aí eu vou cumprir. É uma obrigatoriedade. Justamente. Então hoje, Danilo, as pessoas que recebem em média um salário mínimo até R$3.000, que supostamente seria a classe que gostaria de ter, que almejava ter uma CLT pela segurança, né, de todos os benefícios que você tem, eles não querem mais. Por quê? Porque facilmente ele consegue produzir esses R$2.000, R$3.000 fazendo trabalhos esporádicos, sem precisar cumprir horário, sem precisar cumprir regra, sem precisar de várias coisas. Então, essa geração imediatista, ele consegue se multiplicar em várias ações, produzir esse dinheiro sem precisar ter a responsabilidade, que é o que eles não querem. O Yuval Harari, filósofo, ele tem uma frase que diz que a inteligência é a capacidade de resolver problemas. A gente já está quase caminhando para o final, mas eu queria fazer 2 provocações para a gente encerrar. A primeira, qual a importância desse conceito de inteligência para o mercado? Seja na figura do empreendedor, do empresário, seja na figura do empregado, do prestador de serviço. Na sua visão, Mariana, como empresária? Eu analiso muito assim, primeiro ponto, parem de trazer problema. A inteligência já começa a partir do momento que você começa a olhar para a solução. Eu falo muito isso na agência. Para e se coloca no meu lugar, como
gestora. É uma forma de desenvolvimento. Você está desenvolvendo a Justamente. colaboradora a pensar. E eu jogo e falo, o problema é esse, agora pensa na solução. Legal. O que você faria no meu lugar? Não quero pegar, como se diz, a sua ideia, a minha responsabilidade de gestora, jogar para... Não, mas eu quero te desenvolver daquela forma, para que você consiga olhar caminhos e sempre buscar uma solução de que vai de acordo com, o posicionamento do cliente, que é importante, e o nosso posicionamento também. Exatamente. Porque não adianta você também vir com ideias mirabolantes que não podem ser, às vezes, até executáveis. Então, assim, dentro dessa possibilidade... Real, né? Do que a gente analisa muito, eu busco trazer essa vivência de desenvolvimento, de buscar esse conhecimento, de ver muitas possibilidades dentro da nossa área, porque a parte do marketing, gente, eu sou apaixonada. Primeiro ponto, para quem quer empreender, seja apaixonado pelo que você faz. Claro. Então, assim, eu sou apaixonada no que eu faço, eu vejo uma versatilidade muito grande, a gente consegue atender diversos nichos, e quem hoje tá comigo, eu tenho uma equipe muito foda. Desculpa falar viado, né? Mas assim, foi muito difícil construir? Foi. Mas só para você ter uma ideia, como essa questão da cultura organizacional é importante, 2 pessoas que saíram da empresa voltaram. Uau. E a pedido deles. Ou seja, rodou o mercado, viu e Enxergou o valor na sua empresa. justamente. Valor, E eu exatamente. acho que esse é o maior, eu coloco assim como um propósito, né? E recentemente, isso é um prêmio, né? e Isso é um recentemente eu reconhecimento Esse é o ouvi... reconhecimento. de quem enxergou a sua empresa Entendeu? da cozinha para fora. Sim. Isso é Exatamente. importante. E eu ouvi agora recentemente de uma pessoa que foi recém-contratada, tá comigo há 2 meses, é muito recente. Ela deixou de ir com a família, voltar pro Rio de Janeiro, que é do Rio, a família, e ela falou, Mari, aqui eu encontrei o meu lugar. Uau. O propósito da sua empresa casa muito com o que eu quero e eu tô vendo um crescimento profissional aqui dentro. Aquilo ali me colocou num patamar que eu olhei e falei, é isso, é para isso que eu quero empreender. Mariana, eu passei E por é uma muito situação, eu passei por uma difícil. situação fantástica. Ano passado a gente recebeu uma pequena premiação que, querendo ou não, é um reconhecimento. Sim. Mas esse ano eu recebi uma premiação, a meu ver, que foi muito semelhante à sua e que conforta e que estimula. É uma advogada que trabalhou para a gente há algum tempo, assim, um pouco mais de 1 ano e meio, e nós insistimos no processo de contratação, no processo de correção, o desenvolvimento na cultura corporativa do escritório, e ela acabou de sair para fazer, vejam bem, um mestrado fora do Brasil, que era um sonho de carreira dela, de vida, e ali perto do movimento de rescisão, ela disse para a gente, olha, eu estou assim, doída de sair da sua instituição, porque eu enxergo a minha carreira Foi uma construção, antes né? e depois. Ela, assim, ela tinha acabado De de se relacionamento. formar, Olha só. não tinha nenhuma formação, e ela assim, enxergou valor Legal. a ponto assim, de trazer um pesar dela e dizer, olha, eu estou indo fazer um Deixando portas mestrado, abertas mas também, quero né? voltar. E as Poxa, portas ficaram abertas. aquilo é uma premiação, Sim. e esse é o estímulo, né? E aí, essa cultura organizacional que nós tentamos empreender lá no escritório, naquilo que a gente faz, isso vale muito a pena. Porque eu enxergo as pessoas que trabalham comigo, não necessariamente pelo salário, mas por enxergar na nossa instituição um meio de colaborar com a sociedade, de se desenvolverem, de Uma crescerem, de agregarem contribuição, valor. né? Não, e às vezes nem a questão salarial. Vou dar um exemplo, por exemplo, na minha empresa. Eu sei que eu não pago os melhores salários, mas peraí, eu tenho outros tipos de benefício. claro. Eu tenho outras formas. Eu acredito que a gestão que eu faço hoje, que ela é muito humanizada, muito próxima, e de deixar com que as pessoas tomem decisões em conjunto comigo, fez com que, em algum momento, essas pessoas se conectassem com isso, né? E se sentisse parte desse processo. Então, eu acredito que hoje, depois de uma pandemia que a gente teve muita troca, muita gente ali que entrou, saiu, enfim, hoje eu posso dizer que a minha empresa, nesse último ano, eu consigo olhar e falar, estou com as pessoas certas, nos lugares certos, desempenhando os trabalhos certos e outra, tentando desenvolver novos talentos e responsabilidades novas para elas. Porque a partir do momento que eu opto por sair da operação, igual que a gente estava conversando, que é uma questão de que eu preciso sair da operação, não tem como mais. Precisa então, ser estratégico. então você começa a olhar para sua empresa por fora. E ali De você cima, vai né? vendo, Sim. você vai vendo, em 1 mês e meio que eu comecei a focar mais nisso, você vai vendo
talentos que podem ser lapidados, quem você pode investir em conhecimento. Mas esse é o papel do empreendedor, né? Mas cuidar só que é de muito pessoas, difícil, estimular Danilo. pessoas. A gente às vezes não tem, operação. é igual aí é onde eu entro no salário, às vezes a gente não tem a condição financeira de fazer isso. Mas entrega outras coisas. E entendeu? Então a gente tem que... Eu ouvi uma frase que hoje é um lema pra mim. Eu não quero mais vivenciar o negócio, né, em si. A gente fica muito com esse cuidado sentir, né? de estar ali, né? Você tem que estar no negócio. Pagando fogo, né? Então, você tem que estar pagando incêndio o tempo todo. Então, eu não quero estar mais no negócio. Eu quero ser o negócio. Então, eu acho que isso é algo que, para mim, virou uma chave. E eu tô muito focada nessa parte de cada vez mais construir pessoas capacitadas, investir em pessoas, e você conseguir analisar. Olha, esses dias eu fui obrigada a falar não para uma colaboradora minha que queria que eu pagasse um curso para ela. E eu, dentro da minha empresa, sempre defendi. Eu já paguei curso para outras áreas. E para ela eu falei, não é o momento. Porque você precisa desenvolver isso daqui antes, primeiro, né? E depois que você desenvolver isso, a gente vai para a próxima etapa. Não vamos queimar a etapa. Porque aí você não vai ter a sua base bem definida. E eu já queimei etapas. Então, a gente vai aprendendo o erro é normal, né? Para o empreendedor. Eu já tive sérios problemas. E aprender a falar não, né, Débora? Que é muito difícil para o empreendedor. Eu já tive que a sérios gente quer agradar e quer problemas manter o colaborador ali. Por falar sim. Eu, no meu caso, lá na Tolit, é assim, eu tenho uma cultura que o que eu quero desenvolver das pessoas que trabalham comigo é a autorresponsabilidade. Isso, para mim, é a minha essência, a verdade e a autorresponsabilidade. Então, eu tive uma vez uma funcionária que ela falava assim para mim, mas não tem que bater ponto? Eu, não. Não, mas você não pergunta para mim que hora que eu chego? Não. Uau. Eu posso fazer não sei o que? Eu quero a posso. sua produtividade. Falei, olha, né? deixa eu te... Aí ela ficava incomodada com aquilo. Aí eu vi que ela estava incomodada. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui eu quero trabalhar com pessoas responsáveis. Eu não... tá aqui, ó, o regimento interno é esse, você teve conhecimento dele. Agora, se eu tiver que perder tempo, porque para mim é uma perda de tempo, te cobrando que horas que você chega e que horas que você vai embora, do que você vai me entregar, não né? serve para mim. Uau. A cultura dessa empresa é de autorresponsabilidade, de autogestão. É isso que eu quero passar para as pessoas que vão trabalhar comigo. Então, por exemplo, você sabe quanto tempo vai durar seu almoço? Você sabe quanto, por exemplo, se você precisar levar sua filha no médico, Depois você vai está ter que liberada compensar para isso. aquilo Agora, dali de alguma como você forma, vai compensar? Meu amor, você tem que ser autorresponsável Isso por hoje isso. a agência é dessa forma. Então, eu não quero ter que cobrar. O processo de entrevista de contratação é um processo bilateral, a meu ver. Sim. Tem que haver uma entrevista do empregado, do proponente, a vaga, também a empresa. Eu, por exemplo, ao participar de um processo seletivo, ganha-se pontos quando eu sou questionado. Me escuta, qual que é a cultura da sua empresa? Que tipo de métrica? Claro, não necessariamente questões mais objetivas, porque aí você já demonstra. Mas as pessoas não são preparadas ainda, elas vão com muito medo. Não. Elas vão com muito medo para uma entrevista de emprego. Isso é ruim, né? Então, assim, por exemplo, os nossos candidatos, a gente orienta muito. Inclusive, a gente passa dicas para eles. Olha, questione isso na empresa. Pesquise antes de ir. Entenda qual que é o segmento. Veja se aquilo ali condiz com o que você quer. Chegando lá, não tenha medo de falar. O que fazer com um candidato que sequer sabe algo a respeito da sua empresa num processo seletivo? Poxa, eu não dou continuidade. Não tem dou. como. Primeira coisa que eu pergunto, se ele não conhece, se você conhece, você entrou na rede social, no site, em qualquer lugar, se você veio por uma indicação... muitas pessoas chegam pra gente que quer trabalhar e falam, eu já te sigo tem tempo, eu sou doido pra trabalhar aqui. Aí você fala, é mesmo? Mas quais são os perfis de clientes que você viu que a gente trabalha? Aí a pessoa igual assim, então, tem uma sugestão que a gente faz muito para os nossos clientes, que assim, o cliente nos contrata para fazer o processo, mas na hora que a gente faz o processo, mas tem que existir o momento do candidato com o cliente. Sim, claro. Esse momento já foge a nossa responsabilidade. E eles ficam, não, mas o que eu falo? O que eu pergunto? Você vai perguntar para ele o que te trouxe aqui e o que você sabe sobre nós. O que você sabe sobre nós? Com o que você se identifica? Né? Conte mais um pouquinho sobre nós. Isso é importante. Teve uma época né? que a gente estava com muito problema de contratação numa área específica que era de social media.
Pulverizou muito e Teve, tava não, difícil tem. de encontrar. Ainda tem, mas assim, hoje eu tô bem dentro... Bem servida. Tô bem servida, vamos colocar assim. Mas o que a gente percebeu? Eu comecei a fazer teste. O seu currículo é assim, você sabe fazer tal coisa, tal Então coisa? faz, né? Então, eu nem preciso, às vezes, te colocar com a mão na massa, mas nessa situação, aí eu pego problemas que eu já tive. Nessa situação, como você agiria? O que você faria? Como que você se vê nesse momento? Onde você vê se a E técnica aí é realmente onde você existe. vê também, auxilia o bastante. Google faz isso. O Google, num primeiro momento da contratação, ele indica um projeto fake Olha para aí. aquele profissional se desenvolver para testar tanto a capacidade Sim. técnica quanto a ética e o bom comportamento Olha daquele aí. profissional. Tô quase igual ao Google. Pessoal, Maravilhoso. Débora, Mariana, o papo está incrível, mas a gente precisa encerrar por um tempo. Eu acho que a gente pode marcar um outro episódio para a gente falar Próximos sobre... 5 episódios. 5 serão episódios, é uma sonoros. série para a gente falar sobre o mercado de trabalho. Eu queria que vocês incrível. apenas deixassem uma mensagem final. Mariana, Eu obrigado que pela agradeço. participação. É um prazer. Parabéns pela agência, pela carreira. Obrigada. E o que você tem a dizer para quem quer empreender? Você passou por esse processo de migração de carreira. Que dicas sobre o mercado e que perspectivas você tem para o futuro relacionado ao seu negócio? Bom, primeiramente eu que agradeço, foi ótimo o convite vindo aí de vocês. Estou muito feliz com essa oportunidade. Basicamente, primeiro ponto, invista em você. A empresa é sua, sempre vai ser sua. E não deixe tudo, né? Você delegar é muito importante, mas você ter conhecimento de tudo que está acontecendo também é. Uma coisa é você gerir, outra coisa é você fazer. E eu estou aprendendo isso cada dia mais. Busque esse conhecimento sempre. Vivencie o seu negócio de uma forma saudável. Você tem que ter um período para suas férias, né, dona Débora? Oi, Você tem que existe. ter um período para fazer uma academia, porque querendo ou não, ali estimula a sua mente, sua Aquilo que criatividade, te- oxigenação. Tira do foco só empresarial, né? É importante Sim. a E saúde você mental. olha o seu negócio como algo realmente que tem que ser lucrativo. Saia um pouco do sentimental. Eu, por muitos anos, fui muito sentimental. É o meu bebelô, é o meu filho. Não, vai dar certo, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Peraí, tá sendo lucrativo, tá dando certo, tô colocando as pessoas certas nos empresa. lugares É uma certos. empresa. 2 mais 2. E eu estou colocando as pessoas certas nos lugares certos, não posso, a gente até brincou e falou sobre cabide de emprego, né, às vezes, não posso fazer isso com a minha empresa, ela não tem que se permitir a esse patamar. Então, investir nisso e buscar essa preparação desses colaboradores para que eles na linha de frente depois seja você, Legal. né? Então, meu recado é mais ou menos isso. Tem bastante coisa legal aí. A gente pode ficar falando aqui um bom tempo. Muito bom. Então, acho que é mais isso. A KCMX está caminhando para esse desmame que a gente comentou. Eu tenho um projeto de vida pessoal, que é ser mãe, recentemente. Então, isso casa muito com o momento que eu estou fazendo, as novas contratações que eu fiz, para que isso não influenciasse nesse projeto pessoal. E, ao mesmo tempo, também na expansão, da gente conseguir adentrar em outros mercados que até então a gente não conseguia. Então, é uma preparação. Então, preparem-se bastante, que o mercado está fervendo de freelancers que estão querendo tomar o lugar de empresas, né? Legal. Então, seria algo nesse sentido. Muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: na busca do essencial, não esqueça do imprescindível. Sim. Então, empresa, Do fundamental, carreira, né? Sim, é muito importante. muito. Mas existem coisas bem mais essenciais do que a nossa É, própria e carreira. eu acredito que a gente, pós-pandemia, trouxe muito essa essência de você saber equilibrar um pouco mais isso. Eu trabalhava já coisa de 16 horas por dia. Uau. E hoje não. Tem que buscar Hoje essa eu qualidade, consigo ter um né? momento, né? E eu acho que isso é imprescindível para você conseguir também olhar para o seu negócio de fora. Então, acho algo nesse sentido. E você, Débora, obrigado pela Eu que participação. agradeço, sempre Você uma que está honra. nessa conexão entre empreendedor, empresa e o mercado de trabalho, o que você tem a dizer? Quais são as perspectivas da Tolit para os próximos momentos no mercado? Eu acredito que no meu segmento, né, que não é só de recrutamento e seleção, é um segmento de gestão empresarial e de desenvolvimento de pessoas. Acho que as pessoas elas ainda vão entender que é necessário buscar isso, né? Então, não só surfar a onda, é preciso entender essa onda, é preciso estudar essa onda, é preciso planejar, é preciso se preparar
para isso. Então, acho que o que eu posso deixar de dica, enfim, de pensamentos em relação a isso é que você precisa entender o que realmente você quer, o que realmente você está buscando, desde que você seja um profissional autônomo. Você é aquilo ali ou você está aquilo ali. Bom. Isso é muito importante. Você é um vendedor de alma ou você está um vendedor. Amanhã você pode ser outra coisa. Legal. Mesmo que você tenha como opção essa flexibilidade de amanhã ser outra coisa, mas se prepare para isso, porque o mercado é grande. Eu acho que tem possibilidade para todo mundo que quer e que se prepara. Bom, obrigada. Pessoal, obrigado. O balizar, ele tem exatamente essa perspectiva. É um conceito de estabelecer rumos, diretrizes, é um conceito que vem da navegação. E a minha dica para quem quer empreender ou para quem está no mercado é sempre observar o mar. Observe o cenário, observe o mercado. Há muito que se aprender olhando para o mercado dentro da nossa atividade. Cada onda é diferente, né, Danilo? Obrigado você que acompanhou o nosso episódio. Um grande abraço. Esse foi o Balizar. Até mais e a gente se vê por aí.